Se eu lhe disser que Pôncio Pilatos se arrependeu de seu papel na morte de Jesus muito depois da crucificação, o que você diria? Você sabia que Pilatos escreveu uma carta ao imperador romano Tibério sobre Jesus, discutindo seus milagres, seu julgamento, sua crucificação e, espere por essa, sua ressurreição. O que exatamente essa carta diz? Pôncio Pilatos discutindo Jesus. O que ele poderia ter dito ao imperador romano sobre a ressurreição do Filho de Deus? Você também sabia que a carta contém detalhes surpreendentes sobre a aparição de Jesus que nem mesmo são encontrados nos evangelhos? É sobre isso que este episódio irá falar, o conteúdo dessa carta e o que ela diz sobre Jesus. Agora, quero que você julgue por si mesmo enquanto lemos partes da carta que Pôncio Pilatos escreveu a César sobre Jesus Cristo. Pôncio Pilatos a Tiberioso César, o imperador. Saudações. Nestes nossos dias, apareceu um homem de grande virtude chamado Jesus Cristo, que ainda vive entre nós. Os gentios o aceitam como um profeta da verdade, mas seus próprios discípulos o chamam de Filho de Deus. Ele ressuscitou os mortos e curou a todos das enfermidades. Era um homem de estatura um tanto alta e graciosa, com um semblante muito reverente que os observadores tanto amavam quanto temiam. Seu cabelo era da cor de uma castanha, cheio, maduro, liso até as orelhas, de onde se tornava mais oriental, ondulado e oscilante sobre seus ombros. No meio de sua cabeça havia uma costura ou partição de cabelo, à maneira dos nazireus. Sua testa era lisa e muito delicada, seu rosto sem manchas ou rugas, embelezado com um lindo tom avermelhado. Seu nariz e boca eram tão bem formados que nada podia ser repreendido. Sua barba era espessa, da mesma cor que seu cabelo, não muito longa, mas bifurcada. Seu olhar era inocente e maduro, seus olhos cinzentos, claros e rápidos na reprovação. Ele era terrível ao admoestar, cortês e justo ao falar, agradável na conversa, misturada com gravidade. Nunca se soube que ele riu, mas muitos o viram chorar. Seu corpo era proporcional de forma excelente, suas mãos e braços, belíssimos de se ver. Ao falar, era muito temperado, modesto e sábio. Por sua beleza singular, superava os filhos dos homens. Mas, por fim, o sumo sacerdote, movido pela inveja, tramou tirar-lhe a vida. Recorreu a mim com um acusador que o traiu e, com violência, o trouxe à minha presença. Quando foi examinado sobre as acusações contra ele, respondeu com muita modéstia e sem nenhum sinal de relutância, embora, às vezes, suas palavras fossem adornadas com grande eloquência. Perguntei-lhe que religião seguia, e ele respondeu: Ó César, eu sou um rei, mas meu reino não é deste mundo. Perguntei-lhe se ele era um Deus, e ele respondeu: Tu o dizes, porque eu sou a verdade e a vida. Eu sou o bom pastor, a porta. No meio desses procedimentos, houve um grande tumulto entre os judeus que se esforçavam para derrubá-lo. Ordenei que ele fosse crucificado conforme sua lei. Naquela mesma hora em que ele foi crucificado, houve trevas sobre todo o mundo. O sol escureceu ao meio-dia, as estrelas brilharam e a lua, como se transformada em sangue, perdeu sua luz. O universo ficou obscurecido. Os mortos que jaziam em seus túmulos levantaram-se e apareceram a muitos. Minha mente ficou aterrorizada. Apressei-me a tomar água e lavar as mãos do sangue desse homem justo, como nunca fiz antes. Enquanto você lê esta carta e parte do relatório, algo perceptível é o grande esforço de Pilatos para descrever Jesus. Por quê? A resposta é simples. Na época, não havia dispositivos de captura de imagens. Assim, ao descrever alguém importante, grande cuidado era dado aos atributos físicos da pessoa. Com essa descrição, Jesus teria sido reconhecido pelo leitor, pessoalmente ou em outros relatos. A carta continua: Os eventos recentes em minha província foram de tal caráter que pensei em dar os detalhes conforme ocorreram, pois não ficaria surpreso se, com o passar do tempo, pudessem mudar o destino de nossa nação. Parece que, ultimamente, os deuses deixaram de ser propícios.
Estou quase pronto para dizer: maldito seja o dia em que sucedi Valério Grato no governo da Judéia. De todas as cidades conquistadas, Jerusalém me parece a mais difícil de governar. Seu povo é turbulento, e eu vivia com medo constante de uma insurreição. Para suprimi-la, eu tinha apenas um único centurião e um punhado de soldados. Solicitei reforços ao prefeito da Síria, que me informou que mal tinha tropas suficientes para defender sua própria província. Esse desejo inato de conquista para estender nosso império além dos meios de defendê-lo, temo que será a ruína do nosso nobre império. Essas foram as palavras de Pôncio Pilatos. Faça uma pausa e reflita sobre o significado dessa passagem. A comunicação de Pilatos a César sugere uma revelação surpreendente. A defesa da província repousava sobre um único centurião dentro de sua corte, normalmente composta por apenas alguns soldados. Valério Grato, predecessor de Pilatos, já expressara frustrações sobre governar a Judéia, considerando Jerusalém excepcionalmente difícil de administrar devido à natureza turbulenta de seu povo. Isso prepara o terreno para o relato subsequente de Pilatos sobre a situação precária que ele herdou. O relato revela a inadequação dos recursos militares para manter a ordem em Jerusalém. Apesar do potencial da cidade para revoltas, Pilatos tinha apenas um único centurião e um punhado de soldados. Essa escassez de tropas destaca a fragilidade do controle romano na região e os desafios de reprimir possíveis levantes. As apreensões de Pilatos sobre a expansão excessiva do império e a falta de recursos militares afetaram suas decisões, incluindo a maneira como lidou com o julgamento e a crucificação de Jesus. Agora, voltemos à carta de Pilatos. Entre os vários rumores que chegaram aos meus ouvidos, houve um que atraiu minha atenção em particular. Dizia-se que um jovem havia aparecido na Galileia, pregando com uma nobre unção uma nova lei em nome dos deuses que o enviaram. A princípio, fiquei apreensivo com a possibilidade de ele estar agitando o povo contra os romanos, mas logo meus medos foram dissipados. Jesus de Nazaré falava mais como um amigo dos romanos do que dos judeus. Um dia, ao passar pelo local de Salém, onde havia uma grande multidão, observei no meio do grupo um jovem encostado a uma árvore, dirigindo-se calmamente à multidão. Disseram-me que era Jesus. Isso eu poderia facilmente suspeitar, pois tão grande era a diferença entre ele e aqueles que o ouviam. Seus cabelos e barba dourados davam à sua aparência um aspecto celestial. Ele parecia ter cerca de 30 anos de idade. Nunca vi um semblante mais doce ou sereno. Que contraste entre ele e seus ouvintes, com suas barbas negras e pele bronzeada. Ok, vamos parar para comentar sobre isso também, porque acredito que esta seja a única explicação registrada da aparência de Jesus em todos os documentos históricos. Particularmente interessante é a descrição dele como tendo cabelos e barba dourados. Na versão anterior da carta que lemos, dizia-se que Jesus tinha cabelos cor de castanha, o mesmo detalhe, no entanto. A inclusão desse detalhe levanta questões sobre sua autenticidade. Foi uma adição feita por escribas posteriores ao copiar o documento, ou Jesus de fato tinha cabelos e barba mais claros em comparação com seus contemporâneos? Há aqueles que acreditam que isso foi um acréscimo feito por aqueles que copiaram este documento ao longo dos anos, mas não sabemos ao certo. Certamente é intrigante. Pessoalmente, isso realmente importa? Agora, de volta ao relatório de Pilatos. Sem querer interrompê-lo com minha presença, continuei minha caminhada, mas indiquei ao meu secretário que se juntasse ao grupo e ouvisse. O nome do meu secretário era Manales. Ele era neto do chefe dos conspiradores que acamparam em Átua, aguardando Catilina. Manales era um antigo habitante da Judéia e bem versado na língua hebraica. Ele era devotado a mim e digno de minha confiança. Ao entrar no pretório, encontrei Manales, que me relatou as palavras que Jesus pronunciou em Siloé.
Nunca ouvi, nem no Pédio, nem nas obras dos filósofos, nada que possa ser comparado às máximas de Jesus. Um dos judeus rebeldes, tão numerosos em Jerusalém, perguntou-lhe se era lícito pagar tributo a César. Jesus respondeu: Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Foi por causa da sabedoria desta resposta que concedi tanta liberdade ao Nazareno, pois estava em meu poder mandá-lo prender e exilá-lo para Ponto. Mas isso teria sido contrário à justiça que sempre caracterizou os romanos. Esse homem não era sedicioso nem rebelde. Eu lhe estendi minha proteção, talvez sem que ele soubesse. Ele estava livre para agir, falar, reunir-se e ensinar discípulos, sem restrições de nenhum decreto pretorial. No entanto, essa liberdade ilimitada concedida a Jesus provocou os judeus, não os pobres, mas os ricos e poderosos. É verdade que Jesus era severo com estes últimos, e, em minha opinião, isso era uma razão política para não controlar a liberdade do Nazareno. Aos escribas e fariseus ele dizia: Vocês são uma raça de víboras, parecem sepulcros caiados. Outras vezes, zombava das esmolas orgulhosas dos publicanos, dizendo-lhes que a pequena oferta da viúva pobre era mais preciosa aos olhos de Deus. Diariamente, novas queixas contra a insolência de Jesus eram apresentadas ao pretório. Fui informado de que algum infortúnio lhe aconteceria, que não seria a primeira vez que Jerusalém apedrejaria aqueles que se chamavam profetas e que, se o pretório recusasse justiça, um apelo seria feito a César. No entanto, minha conduta foi aprovada pelo Senado e fui prometido um reforço após o término da guerra contra os partos. Sendo fraco demais para reprimir uma sedição, resolvi adotar uma medida que prometia estabelecer a tranquilidade da cidade sem sujeitar o pretório a concessões humilhantes. Queridos espectadores, espero que vocês tenham prestado atenção. Pilatos sabia de Jesus há muito tempo, mas permitiu-lhe liberdade para pregar e se movimentar porque não via nele um espírito rebelde. Apesar da pressão dos então líderes religiosos judeus, Pilatos não encontrou razão para processar Jesus, até que se tornou conveniente para ele. Foi apenas quando temeu um levante dos judeus e percebeu que não tinha recursos militares para manter o controle que sacrificou Jesus. Ele entregou Jesus pela paz de Jerusalém. Isso não parece significativo, considerando o que sabemos sobre a missão de Jesus? De qualquer forma, Pilatos hesitou em crucificar Jesus, optando, em vez disso, por entregá-lo para acalmar a agitação política da época e evitar possíveis revoltas. Claramente, Pilatos era um oportunista. Ele se importava apenas com seu poder e autoridade. Ele pode ter lavado as mãos muitas vezes, mas o sangue do inocente permanecerá para sempre. Ainda assim, estamos gratos por ele ter deixado esta mensagem para nós. Agora sabemos, de um ponto de vista documental e evidencial, que Jesus realmente viveu e foi crucificado. Antes de encerrarmos este episódio, vamos analisar mais uma evidência sobre Jesus vinda de Pilatos. Vamos olhar para o que se tornou conhecido como a Pedra de Pilatos. O que a Pedra de Pilatos diz sobre a crucificação de Jesus? A Pedra de Pilatos, também conhecida como a Inscrição de Pilatos, é um artefato antigo descoberto perto de Cesareia Marítima, em Israel. Trata-se de uma inscrição dedicatória em um bloco de calcário. Ela é significativa porque fornece evidências arqueológicas da existência de Pôncio Pilatos, o governador romano da Judéia, mencionado nos relatos do Novo Testamento sobre o julgamento e crucificação de Jesus. Lemos a carta de Pilatos a César, mas qual é a evidência de que Pilatos existiu? Bem, este artefato, a Pedra de Pilatos, prova que Pôncio Pilatos era de carne e osso e existiu durante o tempo de Jesus. A inscrição na Pedra de Pilatos diz: para o divino Augusto, este Tibério, Pôncio Pilatos, prefeito da Judéia. Os líderes romanos tendiam a se ver como deuses, daí o título Divino Augusto. Hoje sabemos que Cesareia Marítima está localizada ao longo da costa do Mediterrâneo,
em Israel. Era uma cidade antiga, significativa e um centro administrativo durante a época romana. A pedra de Pilatos foi encontrada reutilizada na escadaria que levava a um teatro no local. Ela foi identificada por arqueólogos devido à inscrição em latim esculpida no bloco de calcário. Em conclusão, tanto a carta de Pilatos quanto a pedra de Pilatos mostram a existência de Pôncio Pilatos, além de confirmarem a história sobre o ministério e a crucificação de Jesus Cristo. Também revelam detalhes sobre a aparência física de Jesus que não foram incluídos na Bíblia canônica. Obrigado por assistir. Não se esqueça de curtir este vídeo e se inscrever neste canal. Até o próximo vídeo.